Dinossauros. É impressionante como animais pré-históricos tendem a ser muito interessantes e chamam a atenção de muita gente. Não acredita em mim? É só ver meus vídeos de Prehistoric Emergence que você vai ter uma ideia. Eles todos pegaram view pra caramba, isso se for considerar meus padrões. Ou seja, vocês gostam de dinossauro. Então eu tô aqui pra mais uma obra de terror envolvendo só dinossauros dessa vez. Você com certeza já deve ter visto Jurassic Park, né? Você lembra da história? Cientistas descobriram como fazer dinossauros voltarem à vida através de algumas amostras de DNA e juntaram com uma espécie de rã. E decidiram transformar essa descoberta incrível da biociência numa atração, num parque, porque... Por que não, né? O que poderia dar de errado? Must go faster. Mas agora, imagina o Jurassic Park, cientistas de algum jeito conseguiram trazer os dinossauros de volta, só que a intenção deles ainda é desconhecida. No Jurassic Park, eles fizeram isso em uma ilha. Nesse caso, eles fizeram em uma instalação que fica em algum ponto, mas não é em uma ilha. Resultado? Os dinossauros fugiram e estão causando muita dor de cabeça por aí. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vim lhe apresentar o Cicada Codex. Bom, Cicada Codex tem uma premissa bastante parecida com Jurassic Park no quesito de que humanos conseguiram recriar animais pré-históricos, mais precisamente dinossauros, que é o foco aqui, né? Se tu for dar uma olhada nos vídeos, sempre lá no título tem escrito Analog Horror de dinossauro, mas uma coisa interessante que esse Analog Horror faz é mostrar um ponto de vista mais fechado. Ele nos dá mais informações abertamente com o passar do tempo, com logs e tudo, mas ao mesmo tempo nos mostra do ponto de vista das pessoas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Ou seja, para elas é como se tivesse tudo normal e do nada pessoas começassem a desaparecer, como acontece no primeiro vídeo dessa série, Child Taker. Esse vídeo é uma reportagem da BCC Evening News sobre o desaparecimento de várias pessoas e aparentemente o que estava rolando, ou melhor, o que as pessoas relatam ter visto é que essas pessoas estavam desaparecendo por causa de uma figura estranha, alta e aparentemente humanoide. Um homem com dentes pontiagudos e com duas protuberâncias na cabeça. Não eram exatamente chifres, é como se o crânio dele tivesse essas protuberâncias mesmo na frente. E esse tal homem ficou tão conhecido e fez tantas pessoas desaparecerem que até deram um nome para ele, o Ceifador de Bone Bridge. Obviamente que a polícia local já investigou esses casos, só que é muito difícil porque não existe um padrão para as vítimas. O único padrão em comum, mas que não ajuda em muita coisa, é que todos esses ataques, todos esses desaparecimentos aconteceram de noite. O vídeo dá um destaque para uma garotinha desaparecida de 8 anos de idade chamada Harper Thompson. Ela também foi levada pelo ceifador de Bone Bridge, mas logo antes disso, ela tinha falado com os pais que na noite passada tinha visto um monstro pela janela, e a descrição dela foi exatamente como no retrato falado. O problema é que aparentemente ela foi uma das primeiras pessoas a desaparecerem, então as informações sobre o tal assassino eram bem escassas, então os pais dela não acreditaram nela, o que foi o pior erro que eles podiam ter cometido, porque logo na noite seguinte a Harper desapareceu, e eles mesmos se arrependem de não terem acreditado nela, de terem achado que era só uma imaginação fértil de criança. E o vídeo acaba com a narração dizendo para caso você ver ou ter mais informações sobre o tal assassino, para comunicar com a polícia local, se manter dentro de casa, isso e aquilo. Então a gente já pode ir pro segundo vídeo, como fazer um dinossauro. Ele começa falando sobre como os dinossauros eram as maiores e mais majestosas criaturas que já andaram pela Terra, só que já tinham sido extintas faziam milhões de anos. Só que, como a tecnologia evoluiu muito, foi o suficiente para os cientistas conseguirem ter amostras de DNA suficientes para conseguirem trazer os dinossauros de volta, graças ao projeto Darwin, que eu não tenho culhões o suficiente para tentar traduzir de um jeito que ainda continue Darwin em português. Então, é o seguinte, numa tradução literal fica Estação de Montagem e Reconstrução de DNA para Interpretar Nucleotídeos. E no que consiste esse projeto? Basicamente, por vários anos seguidos, os paleontólogos e cientistas no geral ficaram observando amostras microscópicas de DNA. Eram tão pequenas que ficava muito difícil distinguir se era realmente de dinossauros e de que dinossauro que era. Por isso que esse projeto é dividido em alguns passos. O primeiro passo é a criação de
imagem. O Darwin analisa microscopicamente as amostras de DNA e cria uma imagem. Então, essa imagem é analisada por uma inteligência artificial própria para isso e cria uma sequência nucleica, que são macromoléculas que são responsáveis por transmitir informações genéticas. E essa sequência vai ser sintetizada na fase de fabricação, que é o segundo passo. No segundo passo, um módulo separado do Darwin é carregado com enzimas, e daí aquelas sequências são sintetizadas dentro desse módulo artificialmente. O resultado disso são fragmentos de DNAs de animais pré-históricos. Nesse exemplo aqui, o DNA de um Triceratops legítimo. Só que aí a gente tem um problema, porque não adianta você só ter fragmentos soltos de DNA. Isso não é o suficiente para criar animais vivos. É aí que entra a sacada do Jurassic Park, que é juntar DNAs de outros animais para fazer uma combinação genética, ou seja, usar o DNA de espécies que são relacionadas com dinossauros, a maioria delas, se não todas elas, pássaros, para meio que remendar, completar esse espaço vazio que foi deixado entre os genomas. Com isso, o embrião pode ser finalmente criado, mas é claro que os desafios não param por aí. É mostrado pra gente o embrião de um dilofossauro. E sim, um dos primeiros dinossauros que eles resolvem trazer da extinção é logo um predador. É pedir pra dar merda, mas que se importa, né? Esse embrião em específico não conseguiu sobreviver por N motivos. Pode ser por causa de uma má adaptação da incubadora, algum gene mal posicionado, qualquer coisa. Mas é como se fosse um protótipo, e com o passar do tempo, vários e vários testes e experimentos foram sendo feitos juntando os DNAs. E finalmente parece que eles conseguiram achar o estado mais puro de um gene de dinossauro, mais especificamente 91% de pureza. Esse gene, esse embrião, foi chamado de Dilo-30-1. Ele não tem nenhum tipo de deformidade e é o melhor entre todos que já foram feitos até agora, com o potencial de ser o primeiro dinossauro perfeitamente funcional e vivo da história. É uma pena que já tenha dado bosta, e o motivo fica claro no próximo vídeo, que vai esclarecer o mistério do Bone Bridge Reaper. Um homem chamado Christopher Basso está investigando o desaparecimento das pessoas. Lembra lá daquele tal assassino estranho com duas protuberâncias na parte frontal da cabeça? Então, é isso que ele está investigando. Ele sai por aí durante a noite para ver se encontra alguma pista que vai levar ele ao tal cara estranho. Depois de um certo tempo andando, ele chega em uma floresta e escuta um barulho estranho. Mas ele não se deixa abalar por isso e segue andando, entrando mais fundo na mata fechada. Um tempinho andando, ele finalmente encontra as tais pistas, que são alguns ossos, não se sabe exatamente do que. E o mais importante, um papel com um desenho que parece que foi feito por uma criança, que provavelmente é a Harper, que desenhou isso para mostrar para os pais ou para quem quer que seja. E imagina alguém azarado o suficiente para se deparar com um dinossauro bem no meio de uma mata fechada. É esse cara. Logo que ele acha o desenho, ele é encontrado não só por um, mas 2 dilofossauros, e é claro que ele acaba morto. Isso significa que a essa altura o laboratório não só conseguiu fazer mais espécimes vivas de dilofossauro, como foram irresponsáveis o suficiente para deixarem ele escaparem para as ruas. Olha só que bacana. Mas você notou uma certa semelhança entre a aparência do dilofossauro, ou melhor, dos 2 dilofossauros, com o Bone Bridge Reaper? Pois é, eles têm 2 protuberâncias na cabeça igualzinho ao assassino, ou seja, quando as pessoas avistaram o tal Bone Bridge Reaper, elas na verdade estavam vendo os dilofossauros, só que pela parte da frente. E o fato deles só atacarem à noite impediu as testemunhas de verem direito o resto do corpo dos dinossauros, ainda mais considerando que em que dia você imaginou estar dormindo e do nada vê um fucking dinossauro olhando pela sua janela? Dá uma colher de chá aí, vai. E é bem importante lembrar que esse projeto era ultra secreto, então a população não sabia que os cientistas estavam tentando recriar os dinossauros. Enfim, esse cara acabou morrendo e sendo devorado pelos dilofossauros. E o próximo vídeo vai meio que revelar o que aconteceu. Se chama
autópsia. Quem vai estar apresentando a autópsia é o Dr. Stephen Cole, em 2 de agosto de 1980. O corpo do Christopher foi recuperado de dentro de uma caverna não muito longe dali, junto de restos de outras vítimas também, e o estado dele estava bem destruído. Eu vou borrar o esqueleto porque vai que o YouTube encrenca, né? Mas eu acho que dá pra saber bem o que tá acontecendo. The cause of death was a major breakage to the neck, with no other major pre-mortem injuries recorded, other than deep bite marks running from the collarbone to the breastbone. The punctures on the front of the body were deeper than those of the back, indicating the animal bit down on the victim's shoulder from the back. The tapering of the bite marks indicate that the body was bitten and then dragged. We know that the victim died quickly from the audio recording recovered from the handheld recorder, but this is an exception, as all of the victims died more slowly. The quick death tells us that the neck breakage was more likely the killing blow rather than the bite to the shoulder. All other bites recorded appear to be from feeding. It doesn't seem like the animals were finished feeding by the time the body was recovered. This is due to the patterns of breakage around the limbs. What we expect to see with large predator kills is total removal of the limbs, as the animals will eat the muscle and break down the bone to get at the marrow. However, the breakages seen here are partial, like the animals hadn't fully finished consumption. We know that the animals started to feed almost immediately, and the patterns of breakage on the rib cage indicate the animals bit down and ripped upwards to break off the sternum. However, some bending inward of other ribs indicate the animals dipped their heads into the body cavity to consume the organs inside. No organs were present inside the body cavity, and it is assumed that the animals ate everything and then moved towards other areas such as the limbs and the head. The head was removed from the body, and the mandible was not found, but it was assumed it was purposely ripped off by the animals to get at things like the tongue. On the upper half of the skull, the eyes, ears, and nose were all consumed, but the rest of the skull remains mostly intact. O vídeo da Surveillance é basicamente apresentando um novo tipo de câmera que grava melhor do que as que existiam naquela época, ainda usando a tecnologia do VHS, mas com uma imagem melhor. Eu sinceramente não entendo o motivo desse vídeo existir, mesmo depois de assistir a primeira temporada inteira. Talvez isso venha a ser mais importante ou mais relevante para a segunda, mas até lá eu vou só pular isso aqui e ir direto pro próximo vídeo, que se chama Morcegos de Bonnybridge. Esse vídeo mostra algumas espécies de morcegos, que, adivinha só, existem na cidade de Bonnybridge. Não tem por que eu ficar explicando cada um dos morcegos, porque eu acho que esse não é o foco desse vídeo, e sim os dinossauros. Pois muito bem, ele mostra uma espécie invasora de Bonnybridge, que não se comporta de um jeito normal, como outros morcegos se comportam. Tipo, ficar confortável na presença de humanos. E isso é uma coisa bem incomum para morcegos no geral, morcegos selvagens. Só que no próximo vídeo, chamado de Operação Limpeza, que a gente vai saber de fato o que são esses tais morcegos invasores. Esse vídeo é apresentado também pelo Dr. Stephen Cole. Ele apresenta diretamente sobre o caso do vídeo passado que falava sobre os tais morcegos invasores, que, adivinha só, não eram morcegos, eram pterossauros que acabaram escapando do laboratório. E essas fitas aí foram confiscadas com a desculpa de que esses morcegos carregavam doenças e carrapatos que poderiam fazer muito mal aos seres humanos. E uma filmagem daquelas podia colocar muita atenção em cima deles, enfim, podia causar um desastre. Mas o foco mesmo é um Celophysis, que também tinha escapado. Só que ele foi encontrado morto. Essa, no caso, era uma adolescente que foi trazida para o doutor para uma autópsia. Ele tinha coletado algumas amostras e o que ele descobriu foi uma coisa nada boa. Ele simplesmente descobriu uma bactéria pré-histórica que foi acidentalmente sintetizada pelo Darwin, chamada Bacillus carmen-ducan, que, se por acaso entrar em contato com humanos ou qualquer animal, a taxa de mortalidade é de nada mais, nada menos do que 100%. No caso, essa é uma versão mutada geneticamente. E o resultado dá pra ver nesse Triceratops, que tá praticamente só a carne viva. E o pior de tudo, ainda tá vivo. O medo é que isso acabe se espalhando de algum jeito para cidades e causar uma epidemia geral. E como é um novo tipo de bactéria, a
até eles acharem um jeito de combater, ela vai levar um monte de gente. Agora, outro assunto desse vídeo é a atualização sobre os Dilophosaurus que acabaram escapando. Ele revela que na verdade não eram só 2 Dilophosaurus, eles fizeram 3, só que a terceira ainda tá presa. Então eles vão usar ela para saber como eles podem capturar os outros Dilophosaurus sem matar eles, o que é uma tarefa muito difícil, tendo em vista que eles já entenderam como não serem capturados, saindo só de noite e nunca ficando só em um lugar por muito tempo. O que eles queriam fazer era usar uma certa frequência sonora que iria fazer com que os sentidos deles ficassem confusos. E eles encontraram. O problema é que ela não afetava só o Dilophosauro, e sim todos os animais ao redor, incluindo humanos. Daí a solução seria usar abafadores de som, correto? Bom, não, porque eles estão lidando com predadores pré-históricos. Ficar sem um dos sentidos mais importantes, que é a audição, não seria nada bom. Então qual foi a outra solução que eles encontraram? Eles desenvolveram um feromônio que causaria alguns efeitos colaterais caso entrasse em contato com o sistema nervoso desses animais, que são a desregulação do sistema nervoso, visão embaçada, dores de cabeça e fadiga. Mas tem alguns problemas nisso. O primeiro é que é uma tecnologia muito cara para produzir, e segundo, que ainda não se sabe como que isso afeta outras espécies e se os efeitos são permanentes. Então, eles estão conduzindo vários testes em vários animais de portes diferentes e tipos diferentes, terrestres e aquáticos, e também espécies antigas, lá da era paleozoica, para saberem exatamente como regular isso para ser o mais eficiente e o menos arriscado possível. E assim acaba a primeira e única temporada de Cicada Codex. Muitas pessoas tinham me pedido para falar sobre, e de início eu não tinha entendido o motivo, mas aí depois eu vi que tinha coisa a ver com dinossauros, então eu entendi na hora. Parece que vocês têm algum tipo de hiperfoco em dinossauros, ou sei lá, mas eu também gosto do tema, então tá de boa. Inclusive, se vocês tiverem mais temas, não só focados em dinossauros, óbvio, pode deixar aqui nos comentários. Quanto ao Cicada Codex, eu gostei que o jeito que a história é contada deu para entender perfeitamente o que estava acontecendo. E o melhor é que mostra 2 pontos de vista diferentes, os das pessoas que veem de fora e dos cientistas. As pessoas não fazem a menor ideia do que está acontecendo, então para elas tá tudo aparentemente normal, apesar de que com certeza tá acontecendo alguma coisa estranha por aqui. Já os cientistas sabem exatamente o que está acontecendo e estão tentando fazer de tudo para que isso não acabe virando um problema global, seja por causa dos dinossauros ou por causa de alguma doença pré-histórica que pode causar uma pandemia mundial. Imagina. Então já me diz aqui nos comentários o que você achou desse Analog Horror, e vai lá depois no canal do Paleozoid, o link tá aqui na descrição. A história é bem fácil de entender, então acredito que você vai gostar bastante. Agora um salve para os abençoados que viraram membros. Essa lista que você tá vendo é atualizada uma vez ao mês, então não perca tempo e já assine para garantir o seu nome aqui no fim do vídeo. Um dos benefícios é esse, além de ter uma maior visibilidade aqui nos comentários e o mais importante de tudo, ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.